Se eu não puder voar, eu corro. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, rasteiro. Abraço sonhos que eu almejo, por isso eu morro. A ideia aqui é a gente trazer uma mente muito forte que ajude a sua mente a ir mais longe. Fora do rótulo no ar, mentes fortes que ajudam a sua mente a ir mais longe. Muito obrigado a você que está com a gente em mais um episódio. Vai curtindo, vai compartilhando. Hoje uma história, hoje não é propaganda enganosa. É de verdade, uma história muito legal. Brincando, gente, nossos episódios aqui têm sido cada vez mais legais. E hoje a história eu comecei assim, porque hoje tá um pouco diferente aqui o cenário. Você já pode perceber. Ao meu lado, a minha parceira de bancada, Aline Mussi. Tudo bem, Aline? Muito obrigada. Gente, hoje tá super diferente e muito especial. Deixa eu explicar o que eu tô fazendo aqui, né? Exatamente. Afinal, por favor, hoje eu tô do outro lado o aqui. microfone é seu, Aline. Gente, né? O meu nome é Aline, eu sou franqueada da Trek. E semana passada eu fui a convidada do Muito legal a podcast Fora do história. Rótulo. Muito legal a Mesmo. história, né? O pessoal participou bastante. Muitos bastante. comentários lá. Não tinha aquela galera que mandou os comentários aí. Gente, é família, é cliente, amigos. Muito legal. E todos vieram assim, nossa, Aline, que bacana, vieram parabenizar. E sempre tinha uma pergunta da Janete. Quem que é ela? Mas o que ela faz? Da onde ela é? Tudo. Sempre, a pessoa do seu rol aí que perguntavam ficou da Janete. curioso. Quem é ela? Quem é ela? Maria Gabi Gabriela. Quem é ela? E no domingo a minha irmã foi almoçar em casa e ela falou, nossa, eu fiquei curiosa para saber da vida da Janete. Ela tem um podcast? Eu falei, olha, eu acho que não. Né? Eu vou procurar saber. Que ela fosse a entrevistada. Que ela fosse entrevistada. Daí eu vim treinar aqui no começo da semana, contei tudo isso pra Janete, e ela falou assim, eu não tenho. Você sabe que todo mundo assim me pergunta. Né? Daí eu falei, nossa, então a gente tem que entrevistar você. E você sabe, né, que contar coisa pra pessoa louca, maluca, fazer ela pergunta, topa. ela falou assim, isso é top, então, essa semana me entrevistar? Eu assim, né, eu fiquei, né, assim, respirei um pouco, acho que eu consigo, né, quebrar o galho. E aqui estamos nós, né? Estamos nós. Entrevistando hoje. Fora do rótulo hoje com Janete Portela. Parça. É bom esse lado legal aqui, eu não quero demais, voltar mais não. De verdade, nos próximos a gente já faz assim. Já vamos mudar o lado. E você sabe que o que você comentou, né, aqui nos bastidores sobre isso aqui é uma caixa de Pandora, né? Você abre, você não sabe o que encontra. Muita gente traz isso. Fala, cara, eu não tinha ideia do que acontece aqui dentro. E a gente fala que o que a gente faz aqui fica aqui. É intencional, é muito louco, mas é legal contar. Porque eu nunca parei para realmente direcionar. E é um dos pedidos até do pessoal do marketing, que fala assim, não tem um lugar que as pessoas saibam o que procurar com você. E todo mundo que vem fala assim, eu quero saber o que vocês fazem aí. Não diz para mim, eu quero isso, ou eu quero isso, porque não sabe. E eu acho que Deus, ele tem os meios nele, né? E isso foi muito de Deus, assim, ele foi direcionando para eu ir tocando, e fazendo, e a gente alinhou pouca rota, porque as rotas, elas foram direcionadas pelo Espírito Santo e vai dando certo. E parar para fazer isso é importante, né? Quando você me trouxe, eu parei e falei, opa, eu preciso fazer isso. Eu olhei para você, eu falei, é você mesmo? Você mesmo vai fazer isso comigo. Então, bora, né? Tamo aí, fora do rótulo, no apoio de Precious Care, cosméticos que valorizam seus cabelos como uma verdadeira joia, matérias-primas brasileiras, alta performance e veganos. Entrega grátis para Marília. Pessoal, a Precious é de Marília para todo mundo. A nossa musa Janete Portela tem usado Precious. Fantástico, viu? E como cresce o cabelo, né? Que a gente vê, é só acompanhar os episódios aqui pra ver. Eu sou apaixonada no liso mágico deles. Eu acho que foi o primeiro produto que eu tive acesso e é fantástico. Mas a linha é muito boa. Cresce. Pra quem quer que o cabelo cresça, usa mesmo. Eu uso, real. Funciona de um jeito inacreditável. Fora que é acessível em valor, produtos testados pela Anvisa, confiáveis, a linha vegana, de progressiva, de selante, você pode fazer sem medo. Escolhe um profissional e usa que você vai se surpreender do tanto que é bom. Fantástico. Eu não conhecia, fiquei super orgulhosa de ser daqui de Marília. Inclusive, tô deixando meu cabelo crescer, né? Isso, então já pode pegar pra levar, eu acho. Né? Merece. Pode levar, viu? Pode levar, que tá aí pra você. Precious Care, siga aí no Instagram, @Precious Care Esse é seu mesmo, oficial. Você
Curta lá, siga no Instagram e confira as novidades da Precious. Nosso Fora do Rótulo de hoje, então, vai contar a história de Janete Portela. Porque ela tá aqui, faz as perguntas, ela conduz as histórias aqui. E hoje quem vai ser entrevistada, quem vai contar a sua própria história é ela, Janete Portela. No nosso primeiro episódio piloto aqui, a gente fez um breve resumo. Né? Bem pouquinho da história do estúdio, mas não era a história da Janete Portela. E hoje a gente vai, então... E eu vou dar esse prazer, essa primeira pergunta para você, Aline. Faça a sua primeira pergunta para a Janete Portela. Por favor, fique à vontade. Eu gosto, hein? Conta, assim, a sua trajetória, né? Até chegar aqui e agora. É muito louco, assim. Eu trabalho desde os 12 anos. Meu primeiro emprego... Você falou aqui outro dia que é da Bahia. Da Bahia, assim. Eu sou baiana e todas as minhas irmãs, com exceção de uma, nasceu aqui. Nasceu em Ourinhos. Nós somos de Ourinhos. E aí minha mãe veio para trabalhar junto com meu pai e a gente sempre trabalhou muito, sempre. Era a única forma e meio de se conseguir alguma coisa. Imagina de pessoas que vieram da Bahia sem nada. Seu pai fazia o que na Bahia? Meu pai era cortador de cana na Bahia e mexia com terra, e com a sua mãe essas cuidava coisas. da criançada. Minha mãe cuidava de todo mundo. Quando foram para Ourinhos, foram morar na casa de um tio. Por conta também da cana-de-açúcar também, ou não? Não, eles vieram pra cá porque o cenário daquele lado era muito difícil. E minha mãe queria que os filhos... hoje é minha mãe difícil, queria que né? os filhos estudassem. Minha mãe queria que os filhos estudassem. E um dos irmãos dela morava aqui em Ourinhos. Ela falou, vamos pra São Paulo. É o sonho de todo mundo, vamos pra São Paulo. Era o sonho do nordestino ir pra São Paulo, né? nordestino ir pra São Paulo. E foram pra Ourinhos, porque ela queria que os filhos estudassem. Lá não era comum passar da 4ª série. Sim. E até hoje isso não é tão usual. É um outro que tem. Ela queria que os filhos estudassem. Alguns primos mais velhos iam pra São Paulo, a família ficava lá, ia pra São Paulo, falou, cara, como que eu vou mandar 6 filhos pra estudar em São Paulo? É inviável. Ela juntou tudo e veio, foi morar na casa de um tio, ficou um tempo morando na casa de um tio, e minha mãe vem de uma cultura onde os homens não deixavam as mulheres trabalharem, né, de um ciúme gigantesco, meu pai muito mulherengo, todo mundo queria meu pai. Nossa. Todo mundo. E ele não era um homem bonito, mas tinha alguma coisa, meu pai teve muitas amantes, um casamento muito difícil, minha mãe falou, ou eu trabalho ou eu não cuido dos filhos. Sim. Então minha mãe trabalhou a vida inteira em casa de família, faxineira, 20 anos no mesmo lugar. Quando a minha mãe tinha, alguns anos já, que ela começou com muita dor na coluna, lombar, e doía, hernia de disco, o médico falou, você não vai andar, do jeito que você tá chegando, carregava muito peso, andava lá na Bahia com baldes de água, tinha que buscar água para poder ter água em casa. Isso, então, lá, você lembra? Eu vim com 2 anos. Ah, tá. Com 2 anos. Muito pequena, mas minha mãe fazia isso. Então, quando eu tinha lá pra casa de 11 anos, minha mãe ia trabalhar doente. Eu falei, cara, não dá pra ela trabalhar assim. Eu falei, eu vou com você. Então, eu ia estudar, saía da escola, eu ia pra casa onde ela tava pra ajudar, porque ela não aguentava. Isso, com 12 anos. Então, eu trabalho desde os 11 pra 12. Quando deu 13 anos, minha irmã trabalhava numa loja do centro. E aí, eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso aí. Precisando no Natal, eu falei, se tiver vaga, eu quero. Época do final de ano, e as vagas né? temporárias. Eu tenho 37, eu tinha 13, naquela época podia. Eu comecei a trabalhar nessa loja. Trabalhei ali quase um ano e pouco, e tinha aquela zona azul, mirim, guarda-mirim. Deu 14, eu podia ir para guarda-mirim. Cheguei nos meus patrões e falei, agora eu vou para guarda-mirim, porque é a ordem natural das coisas e tal. Fui mais ou menos umas 2 semanas. Aí eles falaram, não vai, fica aqui. E aí eles me contrataram. Foi meu primeiro registro lá atrás. Já com 14 anos? Com 14 anos, 13 para 14. E aí comecei a trabalhar, fiquei um tempo. Ali perto dos 17, eu falei, preciso fazer faculdade. E aí eu falei, qual é o meio de fazer faculdade? Surgiu o ProUni e Escola da Família. Só que primeiro surgiu a Escola da Família. Ninguém dos 6 filhos nunca tinha feito faculdade. Eu fui atrás, fuçava na internet. Naquela época tinha aqueles postos de internet que você tinha que ir, que o governo te dava, você passava meia hora lá. Lembro. Lembra daquilo? Eu Sim. ia lá, fucei, eu falei, dá pra fazer faculdade. Me inscrevi. Quando eu me inscrevi, eu passei pra ficar em escolas no final de semana. Cheguei nos meus patrões e falei, eu preciso estudar e eu vou ter que sair. Porque é sábado e domingo que trabalha. E eu preciso arrumar um trabalho que eu trabalho de segunda a sexta. E aqui o teu principal movimento é sábado. Então eu compreendo, mas eu vou ter que sair. Aí eles ameaçaram, falaram, tá, tudo bem. Deu 2 semanas, eles falaram, não, volta, trabalha de segunda a sexta e pode ir pra escola no final de semana. Sim. Então eu passei um bom 1 ano e meio trabalhando de segunda a sexta e indo para essas escolas no final de semana para pagar a faculdade. Fiz turismo, porque eu olhei e falei, eu quero alguma coisa diferente. Você fez faculdade de turismo? De turismo. Deu mais ou menos 1 ano e pouco, surgiu o ProUni. Eu falei, opa, existe a possibilidade de eu não trabalhar mais final de semana e o governo custear. E na época a faculdade era tipo R$300, eu não tinha. O salário era 200.
Falei, tá bom, vou. Passei no ProUni. Quando eu passei, eu fiquei com a escola da família e o ProUni. Eu podia escolher que faculdade fazer. Se eu ficava ali, eu falei, não, vou optar por uma, porque eu preciso trabalhar. Não dá pra eu fazer 2 faculdades. Fiquei e passei um bom tempo ali. E aí eu fiquei bom tempo no comércio fazendo isso. E aí surgiu a minha coordenadora da faculdade e falou, você combina pra trabalhar no hotel, no Pousada de Ourinhos. E aí no primeiro ano de faculdade eu fui fazer estágio. Meu primeiro estágio era gratuito, depois de um ano foi pra R$300. Passei 2 anos e meio estagiando. Deu 2 anos e meio estagiando, eu falei, não, mas não posso ficar assim. Porque eu já tinha passado por todos os setores do hotel, eu falei, eu preciso de algo que me ajude a comprar uma moto, que me ajude a comprar um Que te dê um carro. crescimento financeiro também. Aí eu falei, vou pedir a conta. Ó, vou sair daqui porque a Castor tem vaga. E eu fui trabalhar no Colchões Castor. Trabalhei nos Colchões Castor até quase me formar. No mês de me formar, eu falei, não posso ficar mais aqui. Preciso fazer... É eterna busca do melhor, Eterna busca e tal. E eu falei, tá, então agora, já que eu tô pra me formar, quero ir pra São Paulo fazer pós. E eu queria ir fazer porque eu queria uma visão, tipo, gerencial. E eu falei, eu preciso sair daqui. E aí eu falei, eu vou pedir a conta. Pedi a conta sempre. Eu nunca cavei Você pedia a conta mandar... sem ter algo já eu certo sempre ou não? procurava o que fazer. Eu sempre sabia. De um lugar, eu sempre já estava indo pro outro. Mas Você já tinha um alvo já Mas acho que um definido. degrau a mais. Um degrau sempre, um degrau a mais. Ah, tá. E eu nunca fiquei sem trabalhar. Dos 13 pra cá, eu nunca passei 20 dias parado sem ser num cenário de férias. E aí eu falei, vou pra São Paulo. Quando eu fui pra São Paulo, tava tudo certo pra fazer pós. A dona da Castor me chamou e falou, você não quer uma vaga na minha loja lá de São Paulo? Eu falei, quero. Porque tem no Brasil todo, Tem no né? Brasil todo. Eu fui trabalhar no Lar Center em São Paulo pra fazer pós. Fiz pós 1 ano e meio trabalhando no Em Lar turismo. Center. Pós Administrativo. lá na FMU de São Paulo. Então era uma gestão estratégica de Legal. negócios. Falei, tá bom, passei esse 1 ano e meio. Antes de vir embora, eu fui assaltada. E aí aquilo doeu meu coração, porque tentaram me jogar dentro do carro. Minha mãe falou, volta. Eu falei, vou voltar. Decidi voltar, pedi a conta lá e falei, vou voltar. Quando eu falei pro meu último gerente, falei, tô voltando pra Ourinhos, ela falou, vem trabalhar no Pousada de novo. Não fiquei nem 10 dias. Voltei e comecei a trabalhar. Trabalhando no Pousada. Já formado em turismo. Já formado em turismo, Já trabalhando era no um outro Pousada. patamar daí, né? Outro patamar, um dos hotéis surgindo na cidade, me chamaram para gerenciar. Fiquei uns 2 anos gerenciando hotel, trabalhando, formado em turismo na minha área. Uma das gerentes da indústria farmacêutica falou, você não quer, ao invés de ficar hospedando pessoas, você não quer testar e vir fazer uma entrevista comigo? Eu falei, nunca fiz isso. Ela falou, vou te falar porque eu chamei. Essa pessoa que se hospedava, e eu já era gerente, ela chegava muito corrida, a Silmara, na hora do almoço. E eu percebia isso. Então, eu tava como gerente, tinha as pessoas por ali. Então, ela chegava, ela tinha que fazer o check-in, pegar lá as coisas dela, levar no quarto, estacionar carro. E ela fazia isso numa afobação e chegava já alguém para buscá-la. Ela vinha de Sorocaba. E aí, isso começou a acontecer. E eu falei assim, eu não posso estacionar seu carro? Você quer que eu estacione para você? E aí eu falei, ó, eu posso fazer melhor. Se você não se importar, eu posso guardar sua mala no carro, faço check-in pra você. Iniciativa de não fazer o básico. O básico. Fazer... Então eu posso te servir um pouco mais. Então eu posso guardar suas coisas no carro, no quarto, eu faço check-in. E isso durou por 2 anos. Então não foi intencional. Fazendo sempre isso. Mesma coisa pra todos. Então se chegava alguém com a bagagem, eu falei, eu posso te ajudar a levar. Né, a gente nem sempre tinha o guardinha ali pra fazer isso, eu posso fazer com você. E sempre. E aí ela falou, agora eu gostaria que você viesse trabalhar comigo. Não posso te colocar na vaga, mas eu posso te colocar no processo. Passei. Trabalhei por 2 anos e meio na Marjan, indústria farmacêutica. Então, assim, sempre dessa trajetória lá dos 13... Através da Silmara. Da Silmara. Eu comecei a visitar médico. Então, dos 13, eu não fiquei nunca parada. Sempre de um lugar para o outro e tal. E dessa trajetória toda, eu entrei na indústria farmacêutica, eu tinha quase 23 para 24. E aí mudou toda a minha história, porque eu saí de um salário de 2 e pouco, eu fui para um salário de quase 5. Muito assim, ó, do nada. Essa profissão tem um nome, né? Representante comercial propagandista. Propagandista. E aí eu entrei como propagandista. E o propagandista recebe bem. E eu entrei no laboratório simples, mas que 1 ano depois eu tinha carro da empresa, eu tinha ticket e tal. Comecei a trabalhar. Minha mãe ainda faxineira, com dor, cansada. 1 ano eu juntei dinheiro. Falei, agora, juntei 33 mil na época. Agora eu posso abrir uma loja pra você trabalhar. E eu fui abrir uma loja de sapato. Abri uma loja de sapato, falei, nem sei fazer isso. Juntei o carro, falei, você vai comigo pra Jaú. Eu indo pra Jaú, eu tava fechando um lugar que custava R$600 pra vender, pra colocar uma lojinha. A pessoa falou assim, ó, eu consigo te aprovar. Aprovou o seu cadastro aqui pra você alocar essa loja. Sim. Falei, mãe, nós não vamos nem ver mais, agora nós vamos pra comprar.
Eu tava com um Corsinha sedã, voltei com um carro lotado de sapatos. Montamos a loja em 2 semanas. Em 2 semanas ela tava trabalhando. Eu falei, sai daí, você vai vender sapato. Na época não tinha loja de preço único. Eu montei uma loja pra vender sapato a R$ 59,90. Nossa. Olha que Lá legal. atrás, falei, fica aí. Essa loja durou quase 4 anos. Eu falei, você sai? Ela, mas gente, eu vou pedir a conta. Eu falei, vai, você vai pedir a conta. Se não der certo, eu te banco. Quando você ganha, eu vou dar um jeito, vai. Porque eu comecei a ganhar mais. Sim, mas vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí foi. Então eu fiquei nessa indústria, minha mãe parou de trabalhar pros outros, e eu fiquei lá. Vamos ficar lá. E aí trabalhando. E a loja? E a loja indo bem. Ia Foi bem. bem? Quando eu conheci o Luiz, a gente ainda tinha loja. Paralelamente, você tava na... Eu cuidava, minha mãe ficava, minha E mãe você? vendia e A eu tua mãe olhava fazia o por cima. operacional, você era o... E eu comprava. Dava aqui, a cada 15 dias eu ia pra Jaú, juntava tudo lá, e juntava sapato, trazia tudo no carro, vendia. Que legal, hein? E ela indo bem e tal. E aí deu 2 anos e meio dessa. Você trabalhava só a sua mãe nessa loja? Só minha mãe na loja. Deu 2 anos e meio, eu vinha pra cá pra trabalhar e eu encontrava dessas pessoas que me chamou pra trabalhar. E sempre que eu chegava, eu vinha de Ourinhos, era mais ou menos 1 hora. Marília era a sua região de Era minha visitação. região de visitação. Então ele tava nesse primeiro médico às 7 da manhã na segunda-feira. E aí, o que eu pensava? Eu falei, como eu vou e eu vou pra outra cidade, eu vou chegar muito cedo. Porque daí eu ganho tempo. Então ele chegava, eu já estava. Os outros representantes chegavam às 8. Então ele sempre, eu chegava... Ficava nos intervalos dos pacientes Dos já, pacientes, eu já tinha falado com o médico e ele também. Isso durou 1 ano e meio. Esse cara foi promovido. Quando ele foi promovido, ele falou assim, me espera lá embaixo. Eu falei, te espero, mas eu tô Ai. corrido. Porque eu tenho um monte de médico pra ver. Ele falou assim, eu já sei que você vai nesse. Eu falei, é. Ele falou, me espera. Ele voltou, falou, acabei de ser promovido. Poucas pessoas sabem, a vaga é assim, eu sou gestor da vaga. Vai ter muita gente. Não te garanto colocar lá dentro, mas eu te coloco no processo. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas você sabe que eu moro em Ourinhos e a vaga é pra cá? E agora eu não posso mudar? Ele, calma. Participei do processo. Foram 200 currículos. Eu passei. Saí de um salário de 5 e fui pra 9. Nossa. 10 mil com ticket alto, assim, com tudo. Com os tudo. mesmos benefícios, com carro, com... Tudo, mas tudo assim, pra você ter noção, eu fui contratada, no outro dia chegou um carro enorme, maravilhoso, com tanque cheio, era uma multinacional, então era Legal. fantástico, eu falei, pronto, me acertei na vida. Morando em Ourinhos. Morando em Ourinhos. E aí, depois conheci o Luiz, minha mãe com a loja, a gente abriu uma outra loja na cidade do lado, e tocando as coisas. Abriu mais uma loja? Abri mais uma Nossa. lojinha pequenininha. Que Lá bom, em você Salto feliz pela sua Grande. mãe, eu tava aqui, Nossa, que e legal. muito Salto legal. Grande, da onde morava o Luiz. Isso, em Salto Grande, conheci o Luiz, a gente casou muito rápido. E aí deu que a gente casou e eu não podia ter filho, porque eu tinha endometriose. O médico falou assim: ó, provavelmente você não vai poder ter filho. Eu engravidei. Eu falei, Deus, se eu tiver que me mandar filho, ele me sugeriu fazer uma indução pra eu menopausar quase. Ah, não. Porque eu tinha endometriose seríssima. Nossa. E aí eu falei, Deus, se eu tiver que me dar filho, vai ser agora, porque senão eu vou ter que fazer esse negócio. Eu engravidei. Quando eu engravidei, deu 3 meses, eu falei, como eu vou ficar em Marília 15 dias no mês com meu Nossa. filho lá? Vou mudar. Mudei. Daí que veio a Aí mudança que pra Marília. E aí eu fiquei aqui. E aí isso agora vai pra 7 anos, porque eu esperei quase ganhar o GA, ganhei o GA e vim pra cá. O Luiz, nesse cenário, tava trabalhando em algum lugar? Trabalhava na Vivo, ele falou, vou com você. Eu falei, pede a conta. Pediu a conta. Deixei as 2 lojas lá funcionando, aí com o passar do tempo minha mãe se aposentou e tal, a gente vendeu depois, com a vontade dela. E deu muito certo. Já não era mais interessante, Já não era, porque ela né? já tinha saído, Ela ela podia perdeu o foco, descansar, né? e eu não estava mais lá. Sim. E aí vim pra cá. Então aqui em Marília a gente tá indo pro 7º ano, com toda essa história. Quando eu vim pra cá, eu vim pela mesma empresa, morei pra cá, falei, meu gerente, eu vou mudar, porque eu preciso estar no lugar que meu filho está. E fiquei esses anos trabalhando nessa última empresa, e eu estou aqui há 7. E aí, depois que surgiu o empreender. Então, vem desde lá de trás. Eu nunca me vi parada. Então, as pessoas falam, você precisa descansar. Eu falo, pra mim, não é normal parar. É estranho. Não é normal não pegar uma coisa e entregar muito. Não é normal, na minha mente, alguém que faz coisa meia boca. Não é normal. Você já veio no ritmo E- desde a sua infância. Desde Exato. a infância, não é? Gente, uma curiosidade minha, né? Sim. A sua academia, né? A nutrição livre, training, você chega aqui na frente,
sem placa, tudo, né? Aparentemente uma academia normal. E você abre a porta, parece um portal. Ai, que gostoso mágico. ouvir isso. Não, isso. Olha eu que falei, gente, delícia. o que é isso? Eu vi que era uma casa enorme, né? Cheguei aqui, daí você vê uma academia. Daí você abre uma porta, que é o podcast. Sabe, outra é uma clínica. Sabe, outra, gente, me explica o que é isso, por favor. É Porque muito é uma curiosidade minha e eu acho que é das pessoas também, né, gente? As pessoas não têm ideia o que tem aqui dentro. Não tem mesmo assim. E aí, né, nesse período todo de vir pra cá, eu falei, não quero mais empreender. Poxa, eu tenho um bom salário, eu gosto muito. É isso que eu ia perguntar. Eu gosto muito do que eu faço. O seu empreender em Ourinhos foi por conta da necessidade da sua mãe? Pra minha mãe. E depois você pegou gosto nisso? Naquela época ou era por conta da sua mãe eu mesmo? fiz pra ela, eu precisava dar alguma coisa pra que ela tivesse menos sobrecarga lombar. Aliviar e solucionar a vida da mãe dela. Era só o meu pensamento. Era só esse. Quando veio pra Marília com um salário melhor, você já não tinha mais essa eu estou muito bem, eu não preciso pensar muito nisso. E aí eu comecei a estudar, depois que eu tive filho, nessa época, aí eu pensei, eu falei, cara, eu não tô feliz comigo. E a minha mente bugou, porque eu entregava muito resultado. Depois que eu tive filho, numa empresa assim de 1000, eu era quinta, terceira. Lançava um produto, rapidamente aquilo funcionava, chegava para as pessoas, eu tinha muito orgulho. Porque quem faz tem orgulho do que faz. Você quer fazer bem feito. Mesmo concorrendo com pessoas que estavam em centros bem maiores do que Bem Marília. maiores e tal. E aí, quando eu tive o Gá, meu ritmo caiu. Só que eu ainda tentava entregar muito no trabalho, mas não era mais igual. E eu entrei num quadro ansioso. Sim. Ansiedade. E aí, eu não era mais alta performance. Eu falei, eu vou estudar. A gente fica dividida entre o lado profissional e ser mãe. Ser mãe. E eu deixava o ser mãe. Só que ainda assim, eu não conseguia entregar como eu gostaria. Entendi. E nesse cenário, eu falei, cara, eu vou testar alguma coisa. O Luiz falou, eu falei, eu preciso fazer uma cirurgia, eu não tô bonita. Não tá bom isso aqui. Aí ele olhou bem pra mim e falou, será que você não consegue arrumar teu corpo em 1 ano? Agora é abril. O gato tava com 3 para 4 meses. Eu falei, eu acho que eu consigo. Ele falou, se você não conseguir final do ano, eu dou um jeito, você faz a cirurgia que você quer. Eu comecei a treinar. Você não treinava até Eu então? treinei 1 ano antes do GAR, depois do GAR, não mais. Não tinha tempo, não dava, eu não dava conta. Eu falei, eu comecei a colocar roupa no carro. Nossa. Toda cidade que eu ia, eu pagava avulso, eu entrava, treinava por 30 minutos e ia. Eu comecei isso é determinação, não é fácil. E eu usava camisa, eu usava dress code, uma roupa grudenta. Sapato social, eu levava, trocava roupa, saía grudenta, colocava roupa e voltava a trabalhar. Tinha dia que eu não almoçava, fazia isso e saía. Eu comecei a melhorar. Minha cabeça começou a melhorar. Eu comecei a ficar feliz de novo. Eu comecei a me reconhecer. Eu falei, gente, isso salva. Porque se eu, que sou acelerada, que faço muito, que não me dói muito as coisas, eu me curei com algo tão simples, eu comecei a estudar. Eu falei, vou estudar nutrição. Porque o esporte, falei, vou dar aula. Que dá aula que nada, vou estudar nutrição. Pelo menos esse ambiente de consultório eu já conheço, de repente é mais familiar, vou. Mas você já tinha intenção de trabalhar com isso, quando você pensou em fazer nutrição? Eu falei, foi através dela que despertou essa vontade de cuidar dos outros. Isso, aí eu falei, cara, eu vou estudar. Eu não pensava nunca em abandonar. Eu falei, no máximo é um plano B, é um ambiente que eu já conheço, talvez eu fale assim, vou pegar um dia já fazia parte da sua área de estar no meio Eu pego um colega médico e falo, me deixa atender aqui um dia por semana, se eu gostar. E foi, deu mais ou menos 1 ano e pouco que eu tava estudando nutrição, e já treinando, e já vendo que aquilo me curou. E o resultado veio. E o resultado vindo e construindo, eu falei, não dá pra falar de nutrição sem falar de exercício. Como eu emagreço alguém sem isso. Comecei a estudar educação física. Paralelamente. Deu um time que eu já tava ali perto do final, bateu a pandemia. E eu tava terminando nutrição e eu comecei a atender em casa. Eu falei, tô na pandemia. Tava terminando a faculdade de nutrição. E faltava quase pra educação física, eu eliminei muita matéria. As 2 matérias? As 2. Gente, eu ia pra Maringá, eu fazia lá, eu fazia sábado e domingo. Meu Deus. E tal. E aí eu falei, cara, eu vou começar a atender. E ali perto de 1 ano de acabar, eu já fazia pro amigo de graça. Sim. E tal. Falei, quer saber? Destruí a lavanderia de casa, montei um consultório. Falei, vou atender aqui. Vou atender aqui. Na pandemia, você começou a atender. Porque eu fazia tudo online. Porque você me contou outra vez que vocês compraram um pouquinho aparelhinho ali, porque tinha fechado as academias. E eu comprei pra mim. E vocês queriam treinar, que vocês gostavam de treinar. Queria treinar. E aí eu tava trabalhando online pelo laboratório, então eu fazia tudo online. Sim. Eu falei, bom, consigo atender final de semana todo dentro de casa. Isso durou quase 2 anos e meio. Então eu falei, vou ficando aqui. Conforme eu fui atendendo... as pessoas passavam pela sala da minha casa, por uma área gourmet. Ela falou, o que é isso aqui? Eu falei, é pra mim.
Eu comprei um crossover e fui pondo alguns aparelhos. A pessoa falou, você não dá aula? Eu falei, não terminei ainda. A pessoa falou, você vai me dar aula? Eu falei, vou te dar de graça, então. Vem cá que eu vou aprender com você. Minhas vizinhas todas. Serviu como um estágio ali pra você também. Eu comecei a dar aula. Pouco tempo, eu já tinha enchido sábado, domingo, comecei a cobrar. Sábado, domingo, tá perto de falar. Sábado, domingo, o horário das 5 e das 6 da manhã, porque eu entrava e eu não achava justo trabalhar em horário, que eu era paga por outro. Que afinal de contas estava responsável, Eu enchi horário de almoço, porque eu tava em home Mesmo office. sendo online, você não... Eu cumpri horário. Entendi. Eu enchi o horário do almoço, porque eu tinha 1h30, 1 hora eu colocava gente, e eu enchi das 6 às 11. Então eu trabalhava no laboratório e trabalhava das 5 às 6, das 6 às 7, 7 horas eu me arrumava e trabalhava. E tal. Então eu fiz isso sábado, domingo, feriado. E aí começou a pesar. Então, perto ali de me formar, eu falei, eu preciso urgente arrumar isso logo. E aí eu falei, Decidi Deus, que eu vou fazer da vida. ou eu abro fico mão aqui, desses alunos e dessas consultas, É. ou eu fico. Eu falei, vou pedir a conta. Pedi a conta. Falei, vou sair. Nisso já recebendo um salário melhor do que você tinha começado. E salário muito bom, só que eu comecei a ter uma receita parecida com o salário sem os Com os benefícios. treinos. Mas mesmo Com os assim, treinos, né, Janete, muito mesmo menor. assim, bate mais Não, segurança. eu abri mão de salário de 15, 16 mil, mais carro, Mas mais eu acredito que ticket tenha na batido uma segurança, Total. Na pandemia. total, na pandemia. Na pandemia, E na hora aí, que não tinha nada. eu falei pro Luiz tudo- assim, tudo ou eu certo. vou, ou eu largo. Ele falou, por mim, você vai. Eu falei, tá bom, vou pedir a conta. Quando eu pedi a conta, eu falei, Vai era o quê? Vai... pede a larga- conta, Ah. larga Deixa tudo. O claro Luiz isso. sempre veio comigo em tudo. Eu falei, então tá bom, então eu vou pedir a conta. Quando eu pedi a conta, eu falei, eu acho que eu vou ter ali uns dias pra respirar, que nada. Pra Aumentou, quem né? eu falei, Claro que completou aumentou. Já todos pegou. os horários. No dia Na seguinte, sua casa ainda? na minha casa. No dia seguinte eu tinha todo mundo. Eu não tive uma tarde livre, não tive. Eu fui trazendo do final de semana pra semana, Ô, Jean, e sozinha ainda? sozinha. Thaís era minha Gente. aluna na época. A Thaís era sua A Thaís aluna? era minha Thaís, aluna. você- Eu falei, tá, então eu vou ficar quieta aqui. Não vou pra lugar nenhum, não vou fazer nada. Eu vou dar aula na minha casa. Vejo meu filho de noite, puxei do Tá sábado e ótimo. domingo, tá Trabalhando ótimo. em casa. Olha Thaís que falou beleza. assim, eu quero trabalhar com você, a Thaís. E ela dava LPF. Eu falei, não, eu vou trabalhar sozinha. Você não tá entendendo. Eu não quero ninguém. Vou trabalhar sozinha. E ela falou, não, vou trabalhar com você. Eu falei, mas como? Não tá. Aí tinha uma casa ali perto da Detalhes Presentes que tava vaga. O Luiz falou assim, eu só vou lá olhar. Eu falei, não vai, porque se olhar, você vai querer. Ele Ai. voltou com a chave da casa, falou, se quiser, é nossa. 2 meses depois. Esses maridos, 2 né? meses Dois depois meses de apoiam. você Que eu pedir tinha a... pedido a conta, pedir a 2 conta. meses depois. Então você trabalhou 2 meses em casas, depois de pedir a conta, 2 E já meses. trabalhava ali 1 aninho, quase 1 aninho. Imagine também, em plena pandemia, ela com salário fixo, seguro. Então- Eu larguei na pandemia. Uma coisa que ela não Isso, dominava. eu tava dentro da minha casa. Então você atendeu em casa 1 ano e... Um ano, nem 1 ano, quase 1 ano. Depois Então ela a gente tá foi falando pensar- de 2020, pandemia, 2021, você Isso, trabalhava em casa já ainda. Tava em casa. Olha, Aí olha- eu fui olha lá o e falei assim, crescimento então ali. tá bom, então eu vou sair daqui, sair daqui. Quando eu vim, a Thaís falou, vou junto, vou dar aula de LPF, eu posso fazer funcional, eu sou fisioterapeuta. Eu falei, tá bom. Rapidamente encheu a agenda dela. E eu falei, tá, o que eu faço agora? Eu falei, vou começar a dizer não pras Só pessoas. você e Thaís. Só eu, Thaís, eu vou começar a dizer não. As pessoas começaram a dizer assim, já que você não tem, nem vou te procurar. Eu falei, eu vou achar alguém. Chamei a Nath, que tá comigo até hoje. Falei, vem A dar... Natália foi a primeira, Isso, depois depois da da Thaís. Thaís. Falei, vem dar aula aqui pra mim. Você tá formado, eu começo a te passar alunos. Sim. Passei aluno, quase encheu. Nath tá comigo até agora. Eu fui atrás do CREF pra tentar entender o que eu faço. Pra que lado eu vou? Ele falou assim, se você tiver estagiário com pessoas ali formadas, você pode. Coloquei estagiário. Encheu do estagiário. Eu tava muito feliz onde eu Isso é tava. bacana e tá dando oportunidade para Muito estagiários, né? ensinando. A gente ensina arduamente. Eu tenho sistema Eu de acho treinamento. assim, a É um Janete método, né? A gente tem um me método de identifico com isso. trabalho, né? Quando a gente ama, quando isso faz Você bem pra esbanja, gente, você a transborda. gente quer transbordar, Transborda. espalhar isso E eu daí. ensino tudo, não tem nada que eu escolha. Não, você vai saber exatamente tudo. Se levar o método para outro lugar, Sim, paciência. não, o verdadeiro líder, ele faz isso. Ele vai entregar. Ele E faz aí isso. foi. Aí eu tava ali Uhum. perto de 9 meses, extremamente feliz. Eu fechei o estúdio à noite, falei assim, Deus, obrigada por esse lugar. Nesse meio tempo, o que eu entendi? Eu chegava lá muito cedo e saía muito tarde. Eu falei pro Luiz, vamos morar no estúdio? Uhum. Ele falou, vamos. Eu morava numa sala. Até que menor horas você atendia lá? 11 já? horas da noite, Até às 11 fácil. da noite. Imagina, tem gente que sai 6 horas Eu do precisava trabalho, 7 criar horas. isso, eu precisava criar trajetória. Então eu falei, eu vou trabalhar muito. Eu falei, Luiz, eu vou trabalhar muito. Ele falou assim, eu falei, vamos economizar o valor que a Sim. gente tá na nossa casa, vamos alugar a casa
e vamos pro estúdio. Sim, ótima estratégia. Eu fiquei um quarto de estúdio muito menor que esse, com o Gabriel e o Luiz. O resto era tudo sala minha de atendimento de nutricional. Lá na frente, os personagens atendendo e a gente morando ali. Tinha dia que eu ia atender consulta e o Gabriel tava lá dentro. Ele falava assim, mãe, batia na sala, vem limpar minha bunda, que eu fiz cocô. Então, Eu falava pra paciente, só um minutinho, e vou ali, tá? Tinha dia que eu falava, Gabriel, pelo amor de Deus, só você fica não quieto. entra, Você não vai lá na sala. Ele falou, o que você me dá? Espertinho. Mas muitas vezes. Criança E o Luiz adolescente. trabalhando, e o Luiz dormindo Demais fora. E eu isso. fiquei lá nesse quarto. Deu ali perto de 9 meses, eu dormi agradecendo pra Deus. No outro dia eu acordei, porque eu dormia lá. Acordei no sábado de manhã, saí lá fora, olhei pra piscina e falei, esse lugar tá pequeno. Nesse cenário, isso que eu ia falar, nesse cenário você já tava sentindo que tava pequeno? Eu olhei e falei, não. Não só por conta da casa, na pequena já tava Na muito pra na você, minha mas concepção, em ainda relação a horários dava de- pra ficar, mas eu falei assim, Ah, Deus, tá. não faz sentido, mas fica aqui. Eu falei, eu preciso mudar. E aí eu E só tava você, Thaís e Nath e o Nath? Cadu na época. E aí depois que veio o Guilherme. Isso a gente tá falando de agosto do ano Gente, passado. É muito recente isso. Agosto de 22. De agosto do ano Presente. passado. Aí eu falei, vou mudar. Eu falei, como eu falo pro Luiz Paulo agora que eu vou mudar de E tinha um novo? contrato vigente, Gente, como é que tá? Tinha, ia dar um Imagina ano. uma mudança, Ia gente, dar são um ano. gastos, são Isso, trabalhos, tudo. Ia dar um ano em final de novembro. Ia dar um ano. Eu falei, vai dar um ano, eu posso mudar. Comecei a ir atrás de casa e falando pras pessoas, eu quero mudar, eu quero um lugar diferente, soltando a palavra, liberando Sim. a palavra. Ai, Liberando a palavra, falei, ó, eu quero, tá pequeno e tal. Quando eu comecei a dizer que tava pequeno, começou a encher. Começou a encher. encher mais ainda. Encher mais. Tinha horário que eu falava, meu Deus, o que nós vamos fazer nesse... Tá, e vamos. E vamos, e vamos. Aí comecei a falar de mudar, fui atrás de algumas pessoas. E foi onde eu conheci a sogra do Qualise. Através de uma aluna. Ah. E aí, nesse processo de eu procurando, ela é muito de oração. Tanto é que ela é minha mentora espiritual. Eu só faço as coisas quando eu falo com ela. E ela falou assim, ela foi lá, não me conhecia. Ela começou a orar por mim. E até que chegou um dia que ela falou, vou lá te conhecer ela. Através dessa amiga Sim. e tal. E eu acompanhava isso, que ela falava de você lá pra minha sogra. Minha sogra Isso, ela não é a demorou hora. pra chegar o Isso, foram dia. 4 meses pra ela ir lá falar comigo. Então, ela Foi. começou a orar por mim antes de agosto. Bem antes. Quando ela foi lá perto de agosto pra setembro. Ela entrou, ela nunca tinha me visto. Ela falou assim, esse lugar tá pequeno e você vai mudar. Eu falei, recebo. É o que eu tô pensando na Amém, cabeça. recebo. E ela fez uma oração, ela falou, só que você não vai mais atrás de nada. Eu Que falei, vai aparecer. vai aparecer. Eu falei, putz, meu Deus, como eu não Como vou que eu não vou atrás, eu atrás? sou daqui vai atrás. Nossa, Quase não é Vocês acelerada já, Eu né? falo que eu costumo dizer que é aquela fé de sofá. Nossa, Você é a ficar pior. só orando ali, O fazer. sem agir, é muito Nossa, difícil. é muito difícil, Aline, muito difícil. Difícil, assim. E aí ela falou, vai vir alguém atrás de você. Eu falei, Deus do céu, tá bom. Passava em frente desse lugar, falando, a gente não pode nem pedir pra olhar, né? Não pode. Eu falei, tá bom. Deu ali umas 2 a 3 semanas depois, me mandou uma mensagem, eu tenho a mensagem até hoje no meu celular, uma pessoa falando meu nome, Adriano, eu soube que você tá procurando um lugar, eu acho que talvez eu tenha um lugar pra você, eu posso te conhecer? Eu falei, nossa, que cara de rolo isso aqui. Estranho, né? Quando ela tá muito... Muito. Hoje eu em falei, dia tá assim no Brasil, né? Quando é muito desconfia. boa, desconfia. você desconfia? Eu falei, pode. Liguei pro Luiz, porque eu não faço nada sozinha. É uma coisa que eu tenho Sim. comigo. Eu posso saber que eu vou fazer, mas eu comunico. Não faço, não faço, porque eu sei que dá pau. E o Luiz fala que normalmente eu já faço, eu já acabei de assinar e eu comunico ele. Então eu faço quase junto. Sim. Liguei pro Luiz e falei, você tá em Por Ourinhos. que você tá perguntando pra mim, sendo que você Você já fez. fez. fazer? Mas eu falei, mas eu tô Né? perguntando. Me A impeça. gente precisa do consentimento. Eu falo pra ele, me impeça. Isso é uma coisa, assim, a gente... Não esse- dá pra fazer sozinho. Essa consentimento, tanto de Deus, né? Muito. E tanto da família, é super importante isso daí. Muito. Aí eu falei, você tá em Ourinhos? Volta, porque nós vamos conhecer um lugar hoje. Ele falou assim, Neto, você é doido? Eu falei, volta. Chegou o Adriano. O Adriano, ele chegou de terno, acho que é uma caminhonete. E eu olhei esse cara e falei, o que esse cara tá fazendo aqui atrás de mim, gente? Ele não precisa de nada de mim. Ele olhava o lugar e falou, eu acho que o que eu tenho te atende. E olhava o lugar assim. Eu falei, e aí a palavra veio que eu não era pra eu ir atrás. Eu falei, tá, então se não é pra eu ir atrás. A hora que ele chegou, eu falei, eu vou atrás no carro com você. Ele falou, não, você vai dentro do meu carro. Eu falei, tá bom. Olha, eu vamos não chegar. ir atrás foi Nada. Daí ele te trouxe aqui. Me trouxe aqui. Quando ele me trouxe aqui, eu tinha também uma palavra que esse lugar ia ter vidro na frente. Uma frente de vidro e tal. Quando chegou, eu falei, não é o lugar, hein? Não tem nada daqui. Ele entrou e falou assim, porque aqui na frente, nossa ideia é fazer uma frente de vidro. Ai, gente, que arrepiado, ó. Total, muito Deus, Aline, Muito muito doido. Deus. Aí a gente fez isso
Entramos. Quando entrou, ele mostrou, falou assim, a gente vai modificar a casa. E a palavra era, ele vai te dar o lugar do jeito que você precisa. A gente vai modificar a casa, a gente vai isso. Quando eu entrei nesse quarto. Aqui era um quarto de oração. Nesse quarto aqui? Esse lugar aqui é muito abençoado. É o quarto de oração. Quando eu entrei aqui, eles já estavam olhando o resto da casa. E eu fui olhando atrás. Então, o Luiz e ele na frente. Deixei ele E a casa é muito grande. A casa é muito grande. Eu fui entrando e tal. Quando eu desci a escada, eles já estavam lá embaixo. O Espírito Santo falou assim, fala pra ele que esse lugar que é o que eu tenho pra você. Eu falei, ai, Deus do céu, lá vai eu arrumar a conversa. Tá. O Espírito Santo falou, fala pra ele que esse lugar é o que tem. Eu falei, Espírito Santo, eu não sei nem se eu posso pagar lá. Eu tenho um aluguel de 5 mil. Quanto vai custar isso aqui? O Espírito Santo falou, fala pra ele quanto você está disposta a pagar. E aí eu falei, Adriano, eu não sei que fé você tem. Eu não sei que Deus você acredita, mas eu vou falar do meu. Eu tenho uma palavra e Deus me disse que ia me dar um lugar pra eu mudar, porque eu preciso cuidar de pessoas. E o lugar que eu tô tá pequeno, então eu preciso, você viu lá, eu preciso ter mais espaço pra cuidar de mais pessoas. É a palavra que eu tenho. Só que eu posso pagar até aqui. E eu não sei quanto vai custar isso aqui. E eu não sei nem o que você quer fazer, porque você vai reformar. E aí, pensa e me fala. Ele falou assim, que arrepio. Nós também somos cristãos, mas assim, tá bom. Ele falou, vou pra casa, vou falar com a minha esposa. Deu alguns dias, ele me mandou uma mensagem. Olha, nós sentimos muita paz em você. Nós vamos reformar a casa toda. Ai, e nós vamos fazer gente. este valor pra você por X tempo. Eu falei, tá Nossa. bom. Foi uma frase. Eu falei, agora eu não mexo mais. Ele retornou depois de 30 dias com o projeto da casa e me disse, a chave eu acredito que vai estar disponível pra você e nós compramos a casa para você. Então ele comprou a casa e locou pra mim. Ele não era dele a casa. Gente, Deus não faz pouca coisa. Não faz né? pouca coisa. E aí ele veio e ele falou assim, Gente. vocês vão tocar a obra. Então até o piso eu escolhi, sem tirar nada do bolso. Nada. Que coisa. E aí Deus me disse, espetacular. você vai fazer coisas aqui dentro, você vai cuidar de pessoas. Então cada lugar que tem aqui dentro, por isso que você falou, parece que abre um Gente, portal, é é o muito Espírito Santo que direciona. Gente, Eu não faço nada sem maravilhoso. parar e falar, Espírito Santo, o que vai ser aqui? O podcast, a minha ideia era fazer uma bancada com uma câmera. Eu cheguei a comprar 3 câmerazinhas. Eu me lembro dessas câmeras. Câmeras em estilo webcam, muito simples. Sim. E muito simples mesmo, porque eu falei, eu vou comunicar. Porque o Espírito Santo me disse que eu tinha que falar para as pessoas. O meu propósito é assim, ó. Deus é bom. Eu Eu tenho que dizer que Deus é bom. E eu tenho que dizer que é muito fácil se cuidar. Da minha boca nunca vai sair, meu Deus, pra você conseguir isso aqui é um caos. Não vai. Não. Só que eu precisava dizer pras pessoas e ter mais acesso a elas. E tal, eu falei, vou montar um podcast. Daí que veio o podcast. Daí que veio o podcast. Só que quando eu comecei a fazer, eu falei, Espírito Santo, eu não gosto de fazer nada sem excelência. Eu fui atrás de câmera. E o negócio que era pra ser um projeto pra eu gastar 6 mil, que é o orçamento que o cara me deu, eu gastei 79 mais uns 10. Eu gastei quase 90 mil. Deus, aqui. Deus é exigente, E né? Deus é exigente. Deus é exigente. E foi indo, e foi se pagando, e foi indo. Então, quando surgiu a clínica aqui em cima, foi palavra. Porque Deus falou, você precisa... É desse jeito. E eu vou falar com o Espírito Santo, ele me diz o que fazer. Então, por isso que isso aqui parece Um portal mesmo, assim. Entra e eu... E aqui era casa de oração. Por isso que as pessoas entram aqui, tem muita paz aqui dentro. E aqui eu só toco música cristã. Porque é o meu propósito com Deus. Porque eu disse, Espírito Santo, como eu vou dizer que o Senhor me deu? Porque foi o Senhor que me deu. Eu não tinha meios. Eu não tinha caixa. Eu não tinha E é caixa. tão gostoso dizer que o Senhor nos deu. É E às vezes a gente presente. tem até assim, um certo receio, um De certo dizer. medo Ou as pessoas não de vão. dizer. Porque parece que as pessoas não vão acreditar Exatamente. que Deus dá. E Deus Isso. dá coisas. E a gente quer que acredita. E a gente quer que. Aline, Deus dá coisas. Sim. Coisas muito boas. Sim. Deus não é escasso. Deus Sim. não atua em pobreza. A Exatamente. pobreza está na mente da Exatamente. pessoa, não está no real. E quando a gente É que a veio gente foi educado né, para por ser uma- coitado. Exatamente. Pra ser coitado, e pra ser. E ser próspero, Sim. ser bem Parece que é motivo de financeiramente vergonha, é errado. exatamente. Parece que não. Né? E aí, por isso surgiu esse monte de coisa. Todas as coisas que eu fiz aqui, eu não tinha caixa, tá? Não tinha caixa. Eu fui fazendo gente. mediante investimento. Cada pessoa que Deus manda aqui e que fecha uma assinatura é propósito de Deus. Verdade. Para que eu expanda e para que a pessoa seja abençoada. Eu creio. Quando passou todo esse cenário, eu tinha uma meta para bater de pessoas, Deus me falou o dobro. Eu falei, como? A inauguração, vamos voltar um pouquinho. A inauguração aqui foi nesse Dia prédio. 5 ou 12 do 12, eu sou ruim de data. Dezembro. De né? dezembro. Vai fazer um ano. agora. Vai fazer um ano. Quando inaugurou, isso aqui parecia que era gigantesco. Gigantesco. Aí agora você... Gente, agora tá pequeno, porque ela tá Agora reformando, não- viu, gente? agora Não nós sei se vamos vocês mudar. acompanham lá. A piscina não tem mais piscina. Não Aterrou a piscina. E é muito louco, porque assim, quando eu bati uma meta que eu coloquei diante, por isso que palavra, solta a palavra.
Você fez Eu falei, É o bem dizer, né? É o Você bem estipulou dizer. Eu disse uma meta. financeira e Em de 2023 pessoas. eu quero isso. Quando eu entrei aqui, eu comecei a dizer, eu tenho uma oração que eu faço todos os dias há 1 ano e pouquinho. E essa oração eu aprendi num lugar que ela... Eu posso fazer? Posso fazer ela? Claro. Fala, eu tenho ela de Meu cabeça. Ela Deus. fala assim, ó. E eu falo isso todos os dias cedo. Todos os dias cedo. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te entrego a minha vida e o meu ser. Eu declaro sobre mim a tua paz e a tua misericórdia. Eu declaro que tudo que tocar, eu sou abençoada. E todos que eu conviver vai ser abençoado também. Eu falo o tempo todo. Eu declaro e te agradeço por tudo que eu sou. E eu declaro que todos aqueles que tiverem acesso a mim me trarão prosperidade. É muito louco, assim. Amém, eu quero te gente. Que eu mostrar. quero aprender essa oração Que aí. lindo. É assim, e ela é grande. E Deus fala para nós sermos insistentes, pedirmos mesmo. Mas Exatamente. a gente quer assim, a gente tem que agradecer mais do que agradecer. Lógico. Mas o pedir, O pedir e o declarar, sonhar e Deus declarar é, que Deus você é quer é rico. importante. E ele fala assim, ó, sonhar, né? o sonhar. Tem muita gente que acha que o sonhar é errado. E o teu pai, o nosso pai é rico, tá? Deus, ele é dono. Exatamente. Ele fala, declaro que eu andarei sob céus abertos e receberei do Espírito Santo direções especiais para minha vida no dia de hoje. A presença de Deus está na minha vida e por onde eu passar, essa presença transformará. O Estúdio Nutrição Livre fatura mensalmente X mil reais. Que era a minha primeira meta que eu Sim. bati em agosto. Antes de Antes de bater. Eu tá. tinha, tipo, Já 60, declarou. 60 alunos quando eu bati isso. E quando eu bati, eu tinha 200. E mais X mil reais com consulta nutricional. Trabalho com todos os meios da internet presencial e com mais de X profissionais. Eu tinha uma meta Você de foi ter rica em 10 detalhes, profissionais. né? Eu tinha uma meta de 10 profissionais quando eu tinha 3. Eu dizia pra eles, eu vou ter 10. Hoje nós somos 18. É o profetizar. É o profetizar. E eu falava sobre minha supervisão. Eu tenho respeito na minha área a nível Brasil. E eu levo a bondade e o amor de Deus por onde eu vou. Todo dia, em todos os sentidos. Você criou essa oração? Eu criei. Estou cada vez melhor. Eu faço isso há anos. Amém. Gente, Tem que que legal. Você declarar. sabe que me Tem fez que lembrar declarar. que uma vez eu escutei uma... Que legal, Uma vamos fazer pala- seu exercício de declarar assim, escrever uma oração e... Todos os dias, inegociável, inegociável. Uma vez eu escutei uma palavra do Thiago Brunet, que ele falou que o filho dele, tem 2 filhos, e o filho dele falou, pai, só o outro irmãozinho que ganha coisa, eu não ganho Só nada. ele que pede? Só ele que ganha, tal, tudo. Ele foi falar pra esposa, eu esqueci o nome dela, fulana. Nosso filho tá... Ele falou só ele que pede. Como Tá que é? reclamando que ele não ganha nada, que só nosso outro filho que tem. Mas ela falou, mas, Thiago, o outro me pede. Ele não Todo dia, incessantemente, pede. todo Ele dia. não pede. Ele não pede. Como que eu vou saber o que ele quer? O outro pede, ele tem. É. Então, É lembrei muito disso real. agora. Lina, é muito real. E quando eu fazia essa oração, quando eu comecei ela, eu tinha 3 pessoas a mais comigo. O Guilherme ainda ia entrar nessa fase. Quando eu fazia essa oração, meu faturamento não era 1/3 disso. Isso faz Já um estava ano. aqui nesse prédio? Não, eu fazia essa oração lá atrás, em agosto. Faz E eu tempo. fazia essa oração. E aí, quando eu bati a meta, essa oração, a minha meta era pro dia 20/12 de agora, de 2023. Eu bati lá dia 29 de agosto. Sim. Quando eu bati essa meta, eu fui conversar com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, e agora? Qual que é o teu propósito? Porque eu cheguei antes. Eu descanso. Eu prossigo. Como que eu sigo? E aí, muito nítido. Pode quem não quiser não acreditar, mas o Espírito Santo, eu ouço a voz dele. Ele falou assim, você só cresce e só vai para a próxima fase se teu marido for com você. Eu fiquei muito puta. Nessa fase que eu conheci o Luiz, ele comentou comigo. Ele comentou. Tô largando ali. Isso foi em agosto, dia 29 de agosto. Eu fiquei muito bravo, porque a palavra de Deus diz assim, se os filhos... Eu conheci ele depois que ele largou mesmo. Isso, que foi agora, há um Sim, mês e meio atrás. isso. Isso foi em agosto. A gente tá em novembro, Sim. agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 3 meses, ele largou há 1 ano e meio, há 1 mês e meio. E eu falei, tua palavra diz que se acaso os filhos... os pais comerem uva verde, os filhos embotam o dente, sua palavra diz que não. Se meu marido, que não tope comigo, não for, o senhor vai desfazer o propósito que o senhor tem com quem eu vou alcançar? Quem é o senhor nisso? Fiquei muito bravo. O Espírito Santo falou, você só vai aumentar se ele for com você. Desci, tinha terminado de tomar banho, enrolei a toalha e fui brigar com o Luiz. Falei, quando já recebeu? Ele falou, eu não vou, eu vou pra você mandar em mim, igual você já manda, mas não vou. Eu peguei o Espírito Santo, não vou parar por causa disso. Vou contratar uma consultoria. Porque se o Luiz não vai, alguém vai. Alguém vai fazer comigo. Alguém vai ter que ir. Contratei o André. Quando eu contratei o André, eu comecei a falar pra ele das minhas dores. Em um Sim. encontro, ele falou assim, seu problema, o Luiz não vai ficar no financeiro pra você, não é a cara dele. Mas deixa eu falar com o Luiz. Eu falei, você que lute com ele, pega ele pra você.
Ele falou assim, chama ele pra mim. Eu tava na minha sala, eu chamei o Luiz. Quando ele chamou, eu chamei o Luiz, ele olhou pro Luiz e falou assim, eu quero conversar com você. Eu não tinha falado nada pro André, nada disso. Em 2 conversas, o Ele Luiz decidiu convenceu. pedir. Nada que ele teria que Nada que eu sair. queria que o Luiz saísse, nada que eu queria que acontecesse alguma coisa. Ele olhou o modelo do negócio e começou a dizer pro Luiz, você entra nessa fase, você faz isso aqui, você isso aqui. O Luiz voltou 2 conversas depois e falou, eu vou pedir a conta. E Deus é tão maravilhoso nesses detalhes, porque às vezes você Muito. falando, talvez isso não iria acontecer. Eu ia atrair pra mim um fardo muito pesado. Uma responsabilidade. E Que aí, eu ficaria não nas suas queria, costas. que eu não queria. E aí o Luiz decidiu sair. Quando o Luiz decidiu sair, o Deus me falou, agora você vai pro dobro. Eu falei, então se eu vou pro dobro, eu tenho que dobrar o tamanho. Porque Deus, ele é Sim. assim, ele te dá a direção, você tem que fazer. Não adianta eu falar, eu vou pro dobro e não ter espaço pra dobro. Eu não tenho espaço pra você 400 teria que pessoas. ir, nesse Porque eu não tô caso, pensando em faturamento, tô pensando em pessoas. Eu Sim. tenho 200 e poucos. Igual- Se eu vou pra 400, eu preciso do dobro de espaço. Eu falei, como eu vou arrumar o dobro? Vou conversar com o Luiz de novo. Mano, o que você acha da gente dar uma aumentada ali? Aí eu falei, a gente só estende a laje um pouco. Vou começar assim a conversa com ele. Ele falou assim, acho que dá. Aí um dia eu olhando, eu falei, sabia, amor, que se a gente tampasse a piscina, teria o dobro de Iria, espaço. Ele falou assim, Janete, você já deve estar com o projeto pronto, Vai, vai. deve estar conversando com o engenheiro já. Já deve ter tudo, né? Vai. E aí nós estamos nessa fase Nessa agora. obra. Então, nessa obra agora, a gente vai dobrar de tamanho, porque nós vamos dobrar as pessoas. O dia que eu bater 400 pessoas neste lugar, acaba aqui o meu trabalho aqui. Deus me manda pra fazer outras coisas com Vamos outras ver. pessoas. Então, E me Deus é conta, maravilhoso. assim, que esse turbilhão, né, gente? Você viu que história fantástica? Eu Deus tô é muito bom, encantada muito- aqui. Muito bom. Muito legal. Deus é E muito que esse bom. turbilhão, né, de acontecimentos, né? Qual a consequência disso? Janete, líder de várias pessoas. Como Legal. que foi isso para você liderar? Ter que virar líder na marra, né? Exatamente. Eu acredito que as experiências que você, né, viveu, até aquela pós que você fez, Isso. também às vezes Voltou. até Deus tinha um propósito, Aham. tudo. E como que foi isso daí? Horrível. Horrível. Liderar pessoas é horrível. Sim. Porque a gente aprende a fazer e a trabalhar, não a empreender e Isso é um liderar. desafio. Liderança é diferente de gestão. Então, você pode ser líder e você pode não ser gestora. Você pode ser gestora e não ser líder. Então, eu preciso... E a minha mente é assim, ó. Eu tenho hoje 18. Nós vamos agora com a Cycle, nós vamos para mais 9. E eu tenho uma palavra da quantidade de pessoas que Deus vai me dar para liderar. E eu tenho um propósito com essas pessoas. E que é honestidade. Eu não escondo o sentimento. Eu não escondo... uma pessoa que eu não vou trabalhar mais junto, ela sabe que eu não vou trabalhar mais junto ou que eu vou continuar Acho com que a ela. transparência, 100%. relacionamento, E desde o casamento, profissional, Tem que falar. de amigo, é fundamental. se eu tenho algum sentimento com alguém, eu falo, meu, você errou comigo. Não foi legal essa tua atitude e tal. Então, as pessoas que eu lidero, elas sabem que eu vou falar o que eu tô sentindo exatamente. Então eu falei, tá, então se eu sou transparente, eu tô dentro de um princípio. Poxa, sou defendida por um princípio. Falei, outro ponto, toda vez que eu puder, eu vou tentar abençoar. Não vou agir com injustiça. Falei, então tá bom. Então meu pilar é ser limpa em palavras e ser justa e abençoadora. Falei, tá bom. Então eu vou ficar em cima desses 2 princípios. As coisas que ferirem, eu vou tentar não ficar nisso. Isso eu vou ficar. E aí, no decorrer disso, o Espírito Santo vai me dizendo. Então, eu sou extremamente... Eu vou pra cima. Com a liderança, eu não vou, você acredita? Eu tenho hora que eu tenho vontade de dar um murro na cara, eu paro. Tem hora que eu vou tentar tacar a minha cabeça na parede, eu paro, eu subo, eu respiro. E quando eu vou falar, mesmo muito brava, não é 1/3 do que eu falaria. E aí, quem tem me ensinado é o Espírito Santo. Isso não é fácil. Não é fácil. Você que é transparente, você que é intensa, manter esse equilíbrio É muito não difícil. é fácil, não. Muito difícil. E aí eu não sei liderar, não. Eu sei fazer. E aí o Espírito Santo tá me ensinando a ir crescendo. Porque eu tenho 400 pessoas pra cuidar. Agora, no presencial, fora o online, eu tenho 400 pessoas pra cuidar e eu preciso preparar a equipe pra 400 pessoas. Pra 200 tá começando a ficar redondo. Então E como tem que chegar. foi, Jean? Porque lá no começo, principalmente na sua casa, você atendia todas aquelas pessoas tinham um atendimento com você. Depois você foi lá pro outro espaço, aquelas pessoas queriam a Janete para treinar elas. Como que foi fazer esse desmame? Horrível. Você sabe que isso é uma pergunta muito interessante, porque quando eu vim pro Projeto Secando, né, que foi assim que eu conheci a Janete, ela que me atendeu, ela que me recebeu. Aí você quer ela. E ela que fez o primeiro treino comigo. Isso. Ela falou, vou ver o que você Vou ver, aguenta. deixa eu Meu ver Deus como do você céu, né? Vou ver o que você aguenta. Depois, naturalmente, eu percebi. Eu falei assim, ela não vai ficar 24 horas braço, comigo. Ela não vai ficar, né? E daí, o mais interessante, e eu não
estranhei isso, porque assim como eu, assim, eu me identifico muito com coisas que a Janete, ela conseguiu pôr braços aqui, pessoas aqui, parecidas. Pra manter Com o qualidade padrão. também, porque assim, todo mundo que eu treinei aqui, qualquer serviço que eu fiz aqui, você percebe que tem excelência no atendimento. Ai, que gostoso de ouvir. Exatamente, porque assim, Bom. é difícil, porque assim, eu me identifico muito com isso. É muito Você não difícil. vai ter pessoas É aquilo que você contou pra trabalhando gente diferente. na outra semana. Se não tiver O seu sintonia, olhar, que vocês se não querem que tiver, as pessoas não atendam vai como a ficar. Aline. Não né? vai ficar. Não Se não vai conviver, não ficar. vai ficar. Se a gente está se conhecendo agora, se a gente não tiver empatia, pensar igual, e você me enxergar como exemplo e eu aprender coisa com você, não vai Exatamente. rolar. Não vai. Exatamente. Vai durar meses e não vai acontecer. Então, eu acredito que nesse ambiente, assim como ela pede, eu acredito que é uma extensão do corpo É uma dela. extensão, 100%. Né? E é assim que eu E acredito conta como neles. que foi isso aí para as outras como que pessoas. foi, Para mim, porque- gente, eu contei como que foi para mim. Não, Como que foi isso? E eu sei porque a minha esposa trabalha aqui, a Aline, e ela no começo me falava, as pessoas só querem a Janete. A Aline, foi. inclusive, foi uma que me dos recepcionou. desafios que a Janete passou pela gente, tem que começar a muito fazer que as pessoas não queiram somente eu, porque você não tinha tempo pra nada Não aí. tinha nem recepcionista quando eu Exatamente. comecei. Quando você veio, você já veio numa fase que Tava mais estruturado. já né? tava mais acontecendo. Você era recepcionista, o financeiro, Tudo a por treinadora. quase 3 anos. Até Sim. até dezembro do ano passado. Tudo. E aí, quando a Aline veio, quando você veio, isso já tava muito normal. Até o meu coração. Porque antes meu coração doía Sim. muito Pra no fazer esse passado. desmame. Por não fazer. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, meus alunos, eu não largo, eu tenho que ser muito leal, o máximo que eu consigo. Então, eu tenho pessoas aqui que treinavam comigo há 3, 4 anos em casa, 5 horas da manhã na minha casa. Que viu meu filho, por exemplo, eu tive aluna que meu filho passou mal, o Luiz dormindo fora, ele desceu a escada, vomitou no meio da sala, assim, minha aluna falou assim, ó, limpa, arruma, eu posso ir embora. Eu falei, não Sim. vai. Aí ela falou assim, eu te conheço, se eu for embora eu vou te chatear, então eu vou esperar pra você não achar que você deixou de fazer seu trabalho comigo. Sim. Então eu tenho essa leva de pessoas, então eu não largo delas. Sim. Eu tenho estado. À medida que elas foram migrando de horário e foram conhecendo outras pessoas, foi muito natural. Elas falam assim, pode ser com fulano, pode Sim. ser com outro. Porque acho que sentiram isso que eu Vindo delas senti. mesmo. Vindo delas mesmas. Eu acredito que talvez entre dezembro e janeiro eu vou ter que organizar e sair. Hoje eu tô brincando com 40% do meu tempo fazendo. Então eu vou ter que reduzir mais um pouco. ter que Por causa da reduzir mais um SAI e por pouco. causa de outros projetos. Mas eu ainda quero ficar no operacional, no fazer, porque é onde você pega a mão, onde você ainda Sim. vê muita coisa. Sim. Né, que Quando funciona. você sai totalmente do operacional, você tem um receio, uma insegurança Dói o de coração. perder. Eu não quero perder a essência, A igual eu falei. essência, Eu não quero perder o controle. Exatamente. Mas eu assisti uma vez um treinamento que a gente tem que ter pessoas boas ou melhores que a gente. Porque a gente vai formar um time. Um time. Eu tenho prazer em ouvir que alguém falou assim, nossa, isso é pior que você. Gente, eu ganho meu dia. Quando alguém fala sobre excelência, como você falou. Eu já quando o escutei, assunto- viu? É discípula da Janete Nossa, aqui, ó. é muito... O coração vai lá em cima, porque eu falo, meu Deus, como é difícil fazer pessoas fazer como você. Não que você... e eu digo muito pra eles, não existe verdade absoluta. Mas isso tem dado certo. Vamos manter? Sim. Tem dado certo até agora, vamos manter. E aí, foi sendo gradativo, a ponto de... Um exemplo, assim, que parece muito besta, quem tá de fora não tem ideia. Mas há 9 meses atrás eu não conseguia fazer como eu fiz ontem, pegar o carro e ver um negócio fora em outra cidade. Eu fiz isso por Você não tinha esse tempo. 3 anos, eu não saí, eu não viajei, eu não tive 2 horas Você até sequência. estranha, né? Quando você tá Muito. descansando. Você tinha hora de almoço? Não, por 3 anos eu comia e voltava. Eu não sabia, eu não fazia a unha, porque eu não tinha 2 horas sequenciais de segunda a segunda. Então, quem olha uma trajetória tem o conceito de que aquilo foi entregue, não foi. Quando Deus te dá, você tem que trabalhar arduamente Sim. para abraçar. E eu fiz isso por 3 anos. Eu não durmo, passei pelo menos os últimos 1 ano e meio de dezembro até agora, até há 2 meses atrás, dormindo 4 horas por noite, assim, naturalmente. Eu tinha, por final Feliz de da semana, vida. feliz da vida, e sendo muito abençoado, muito Grata. abençoada. Sim. Eu passava meu sábado e domingo entregando protocolo nutricional. Sábado, tipo, eu começava às 9, parava às 4 pra conseguir ter das 4 às 8 com o Gabi. Muito tempo. Então, eu conheço, eu consigo daqui olhar e saber se alguém tá fazendo alguma coisa errada. Em exercício, em movimento. E meu coração arde, eu não
não aguento a ideia de um aluno meu não ter o melhor. E isso arde meu coração Mas agora muito. você vai chamando, né, os seus parceiros que trabalham com Pra você. estar e sentir E igual. olhar isso, olha. Tem esse Isso, olhar. e hoje eu já tenho isso. É. Então, eu consegui, por exemplo, ontem eu fui pra Sorocaba, eu voltei 11h30 da noite. Eu não precisei olhar câmera. Você Foi ficou uma- em paz com Foi isso. uma das primeiras vezes que eu não acompanhei por câmera, porque das outras, até 2 semanas atrás, eu ficava o dia inteiro na Ai, câmera. que bom. Porque eu precisava garantir que a Aline entrou e não ficou sambando ali no meio. Então, Deus, ele é tão maravilhoso e é tudo tão no tempo dele, mas quando ele te dá algo, o sim de Deus é muito doído, porque ele te faz avançar. E isso exige muito entrega. O não de Deus é maravilhoso. Quando alguém te diz não, você devia agradecer. Deus, obrigada pelo não. Verdade. Porque toda vez que você ganha um sim, você é empurrado. E isso exige de você não só intensidade física, mas emocional. Então, tudo que a gente apalpou até aqui, que eu tenho certeza que não é nem 1/3 dos planos de Deus pelas pessoas que ele tem pra mandar, é ardido. Nossa, Sim. tem dias que o Luiz fala assim, você não vai parar? Eu falei, eu não posso. Porque se agora eu relaxar, eu perco pessoas. E Sim. isso me emociona. Sim. Porque eu não perco entendo. pessoas pelo dinheiro. Sim. Eu perco pessoas. Se uma pessoa entrar no meu estúdio e não puder se exercitar porque alguém maltratou, Sim. essa pessoa infartou um ano depois, o peso é meu. É que eu te falei, você tem essa extensão Eu não do seu posso corpo. errar. Eu não posso errar. Então, quando alguém me manda descansar, eu falo, para. Porque Deus ainda não me mandou. E isso te dá prazer. Muito. Quando a gente E tá você trabalhando você intensamente. não é um Muito. fardo pra você. A gente Imagina. acha que tá trabalhando muito, Não, né, eu Nete? tenho- Imagina. É um prazer Eu seu tenho fazer isso. certeza que não, Imagina. mas vai chegar um ponto que ela vai ter tanta sabedoria, tanto discernimento, vai ter tantas Que as coisas pessoas vão estar seguindo funcionando. e vai. Mas isso. mesmo assim, é a personalidade dela. Eu acho que 100% você não vai parar, não mas consigo. né, Reduzir, eu acho que Deus tem na minha trajetória Sim. em algum momento ou mudar de coisa. Eu acho que Deus vai me mandar mudar de coisa. Mas você Ah, falou Tá, uma... aqui funciona, vem pra cá. Sim, mas você falou uma coisa muito importante. Eu acho assim, o dinheiro, eu acho que é o que a gente menos pensa. Só que é tão maravilhoso Que isso que vem como Vem. recompensa. Recompensa. Vem. Pelo atendimento, né? Vem Ó, naturalmente. meus últimos 2, 3 carros eu coloquei aqui. Eu não tenho um olhar pra coisas. Exatamente, carro você compra Eu outro, tenho mas um olhar, isso aqui é uma construção. Eu tenho um olhar pra pessoas. Então, quem olha de fora pensa, poxa, tá indo. De verdade, tudo que entra eu reinvisto. Porque meu coração, ele arde pra chegar onde Deus me mandou chegar. Sim. E isso me traz muito prazer. Ao Sim. contrário do outro, que seria um fardo, eu olho e falo, nossa, faz muito sentido isso Com aqui. certeza. Muito sentido. Então, cada dia eu vejo que Deus, ele me abençoa muito. Vai Amém. muito. Aí eu Acordar e fazer o que você foi mandado pra fazer, estar Não na tem preço. posição. Não, Tudo nunca. que hoje Nunca, eu não entra de trocaria. receita no estúdio vira investimento? Tudo. Né? Tudo. 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 Ainda não, não é a hora ainda de eu fazer diferente. Ainda eu preciso. Eu provavelmente vou ter um 2024 de muito investimento. Dentro da minha previsão, Isso é natural e você vai passar bem. muito E você bem. tá super bem com Felizona, é pra isso. Sim. Aí 2025 eu abro com algum nível de pensamento extra. 2024 vai surgir a Cycling, Isso. que é um sonho, porque as pessoas elas não fazem exercício cardio. Isso que eu ia perguntar, né? Porque eu vim com essa pergunta até na minha mente. Queria que você contasse a novidade Nossa, é do que maravilhoso. vem por aí, É. né? E os sonhos que você tem É, pro futuro. e você participou disso, porque quando eu trouxe a ideia da Cycling, de trazer... Conta o que é, isso. gente, porque acho que Qual isso que é a ideia? novidade aqui em Marília. Não É uma tem. coisa que faltava em Marília e vocês vão adorar, mas Nossa, conta o que é, acho é que muito não é louco, todo ó. mundo que sabe. Fala-se muito sobre exercício cardio, de fazer o cardio fora da musculação. E eu fui atrás de um meio mais lúdico, que a pessoa tivesse um nível de condicionamento e resposta. Então, a bike indoor, pedalar dentro de um lugar, é o spin, é esse nível de atividade. Só que tem jeito de fazer isso. E tem algumas franquias que eu olhava como benchmark mesmo, de olhar e falar, cara, isso aqui é muito legal. E aí eu falei, eu posso partir para uma franquia, mas talvez eu consiga dar um pouco do meu jeito nesse negócio. E surgiu a Cycling. A Cycling é uma sala de bike indoor
com música, com porquê de estar lá, com ideia de te entregar um resultado de glúteo, de braço, 45 minutos de aula, onde a pessoa ela se desconecta do mundo e está lá. E eu te falo que você participou porque eu arduamente já estava buscando método, jeito. E a Aline comentou comigo de uma pessoa que tinha muita experiência. E essa pessoa que está vindo para nos dar consultoria. Para você ter noção, a nossa consultoria ela vai ser 4 ou 5 finais de semana inteiro. Sim. Imerso. Eu não consigo nem almoçar com essa pessoa, que é a Carol. Não tá conseguindo nem almoçar Gente, porque ela com tá vindo aqui. intensamente. Ela é de onde? Ela é de Prudente. E aí, eu falei que Deus ele tem tanto propósito nisso, por isso que se você tiver que ir, vá, porque você vai ser muito abençoado. Eu achei 8 professores, numa cidade que não tem um. É verdade. Não tem professor de spinning aqui, de bike indoor, não tem. Nós achamos um time de 8 muito bom, eu tô muito orgulhosa deles. E a Carol briga com eles. Ela é exigente. Eu abri minha casa, coloquei as bikes lá. Todo dia. Você tava na tua casa semana passada? Tava lá em casa. Coloquei lá dentro todas as bikes. Eles vão todos os dias e treinam uma música, filme e manda pra ela. Uma equipe, um time, assim, ó, bonito de ver. Então, isso veio do meu coração porque era uma dor. Eu falei, eu preciso fazer as pessoas fazerem outra coisa que não é musculação. Porque se elas não forem pra musculação, pra onde ela vai? Eu tentei achar arduamente. Então, a Cycle vem agora em janeiro com esse sentimento. E eu tenho um outro projeto que é uma clínica de emagrecimento na rua. Para quem nunca vai fazer atividade física. Eu preciso cuidar dessas pessoas. E aí, esse segundo sonho é essa ideia de clínica. Para quem não vai fazer atividade física. Como assim, Janete? Clínica de emagrecimento mesmo, onde tem um pouco de estética, onde tem protocolo nutricional, onde você... Médico, onde você acompanha essa pessoa. Então, ela não vai vir pra academia para emagrecer. Né? Também. Eu vou colocar multidisciplinar para o exercício eu inserir de uma maneira que ela nem perceba. Vai ser, né, sutilmente o exercício. É a minha ideia. Eu vou acompanhar e vou entregar para ela um cenário de exercício muito sutil, muito em casa, muito escondido, mas para introduzir, porque eu quero os 3 públicos. Eu quero o cara da musculação, eu quero a pessoa do cardio e eu quero a pessoa do nenhum. Para emagrecer. A obesidade, ela vai, em 5 anos, 7 a cada 10 pessoas. Essas pessoas estão se matando, comendo, infelizes e depressivas. Meu público é a mulher. E essa mulher, ela vai para dentro de casa, ela mata o filho no sentido de emocional. Ela acaba com o casamento porque ela não tá feliz. Ela não acha o lugar dela no mundo, na sociedade. E ela é pilar da casa. Sim, às vezes ela acaba engordando a família toda. Eu já vi, a gente assiste aqueles programas americanos, você percebe que é a família toda. É a família toda. Então, meu conceito é pegar isso e ter isso. O exercício ser uma consequência e virar um prazer. Eu quero que ela não seja julgada por nós. Eu quero que ela fale assim, aqui eu posso pagar e aqui eu posso estar. E aí, dentro desse contexto, eu vir com isso e falar, agora em Marília a gente tem todas as pontas para cuidar dessas pessoas. E onde Deus me mandar. Então, vai surgir em 2024. Antes da gente encerrar, Nutrição Live Training vai virar uma franquia? Cara, Deus é muito maravilhoso também. Vamos? Tá surgindo a possibilidade, talvez, de um primeiro momento sociedade em outro lugar. Não era ideia, podia acontecer, mas não era primeiro. Ia ser depois de outros projetos, mas tá surgindo a possibilidade da gente ver mais NLT solto por aí. Olha que legal. Com esse olhar mesmo, que as pessoas vão vendo, vão sentindo essa energia, vendo que tá dando certo, querem replicar. O que é bom, a gente quer replicar. Quer replicar. Então, existe... tem muito sonho. Por isso que e eu não tenho medo de dizer dos sonhos, porque Deus sonha primeiro. Então, tem muita coisa pra surgir. E o meu olhar é sempre o mesmo, de quem que a gente vai cuidar. Quem que vai partilhar os dias com a gente? E aí, talvez por isso eu tenho que reduzir um pouquinho a jornada aqui, porque eu vou ter que conviver com o pessoal da Cycling, para que eles entendam que a gente cuida de pessoas e não do giro da bike. Se essa clínica surgir, eu vou ter que mostrar. O método Janete Portela também na Cycling. Na Cycling, nosso jeito de não constranger, de não diferenciar e de tirar o melhor sem a pessoa se sentir inferior. Ou se ela não conseguir, tá tudo bem, a gente vai construir um conseguir. A pessoa, quando ela se sente amada, ela se sente bem recebida, o desenvolvimento é outro, né? A entrega é outra. A entrega é outra. Então tem esses
sonhos que estão muito relacionados a essas pessoas que Deus tem para nos entregar, que eu acredito que esses dois muito provavelmente bula agora em 2024. Aí 2025 Deus cuida. Vamos lá, Aí ele calma, vê né? Vamos depois. com calma. Então 2024 Mas, tem muita gente, coisa para surgir. Vocês Muito bom. falaram aqui que as histórias, né, são parecidas, mas é isso daí. Eu acho que eu senti aqui, né, fiquei encantada com a história. Ai, Deus é muito Nem maravilhoso. você sabia toda, né? Não, Detalhes. Não. E é isso daí, eu acho que quem faz com amor, quem serve com amor, e acho que tudo acontece. Com Mas certeza. acontece assim, igual você falou, com muito trabalho, Muito trabalho. com muita dedicação. Não vem de graça. Não vem. Quem Não pensa vem. que quem ganha, né, quando Deus te entrega, ele te entrega a estratégia. O fazer é seu. E a responsabilidade, porque a gente vai crescendo. Olha só, essa clínica, academia, tá empregando pessoas, tá valorizando pessoas, né? É um braço de... É uma bola de neve, É uma né? bola de neve que vocês vão me ver sempre falando muito de Deus, porque de onde eu venho, lembra que lá, tipo, a gente vem de uma casa, é muito louco, onde eu consigo fechar o olho e lembrar assim, ó, Sim. que era um fio de luz numa casa inteira, com telhado que chovia dentro, com paredes de madeira, onde a porta era uma cortina. Eu E eu achei tenho orgulho de dizer, maravilhoso. porque, putz, hoje o que eu tenho, meu Deus. Contar a história emociona Nossa, mesmo, cara. gente. Eu vejo que a Janete está emocionada. É maravilhoso. Mas assim, é emocionante contar a história, igual você falou, né, Gi, semana passada, a gente relembrar o que não tem na nossa vida. Não tem como não falar o nome de Deus. Não tem como não agradecer. Não tem como. E não lembrar. Isso é muito inspirador para mim. Nossa, fiquei encantada com a sua história e vem de encontro com o que eu falei. Que é possível, sim, quem não nasceu em um berço de ouro, quem não tem condições de vencer na vida, assim. Então, acho que isso nos inspira. Inspira, assim, todo mundo que está começando agora a vida. Dá pra sonhar muito, né? Assim. Me lembro da minha mãe na casa que ela vinha, ela ter almoço lá, ela falava, eu posso levar? Ela, porque eu não tô com fome agora. Ela veio dividir com 6 filhos. E hoje a gente é tão abençoado, a gente senta em qualquer lugar e come. Então, às vezes, as pessoas, elas esperam ser muito grandes pra estar muito felizes. Isso. Nossa, eu tenho que ter Quando eu tiver assim, eu vou fazer pra eu isso. estar, gente, pelo amor de Deus. Olha de onde você saiu e olha onde você pode chegar. Exatamente. É o agradecer, é o aproveitar hoje. É o que eu costumo falar, né? Gente, se a Deus gente não tem fizer tudo. mais nada por Cara, nós ele já hoje, fez muito. você só tem que agradecer. Se travar aqui. De onde Deus te tirou. Eu sempre falo, as pessoas têm mania de murmurar e de reclamar. Eu falo, fecha os seus olhos. Pensa na sua vida. Você tem mais o que agradecer ou o que reclamar? A maioria das pessoas, acho que 99% fala, poxa, agradecer. E por que não faz? E por que não abre a boca, que é canal de bênção, e diz, eu vou pisar na próxima fase da minha vida aqui. Eu vou usufruir disso, e não tô falando de financeiro, tô falando de vida. Eu vou casar com um marido que seja assim, porque eu quero que ele seja um abençoador. O meu filho, eu falo sobre meu filho todos os dias. Filho, você é próspero e abençoado. Sim. A sua mentalidade, ela não é de escassez, ela é de bondade. Filho, você é muito abençoado. E a gente usa a nossa boca 24 horas para reclamar, pedir de novo o que tá dando ruim. É muito mais fácil reclamar. E aí a gente não aprende isso. Então, perto do que a gente podia ser, ou que a gente era, meu Deus. Verdade. É incontável. Então, eu quero agradecer. É muito Nossa, legal. É muito gostoso. É isso mesmo, gente. Eu quero agradecer. Muito gostoso. Né? Acho que eu quebrei o galho aqui no lugar da Janete. Será, gente? Eu voto pra Meu Aline Deus. ter um programa. Eu voto pra Aline ter um programa no mês. Eu voto. Você é doido. Eu sou doida, né? Eu voto. Uma vez no mês teremos no Fora do Rótulo Aline Moura. Uma vez, vamos falar mesmo. Gente. E outra coisa, ela é o nível de organização que eu e o Gil ficamos com vergonha, tá? Porque nós, a gente senta aqui, a gente sabe o que vai fazer, mas a experiência, a prática, gente. Mas não é à toa que é quem é, entendeu? O fruto não cai fora da árvore, tem muito que aprender. Eu, na verdade, antes de estar aqui, eu falei assim, as curiosidades, o que eu gostaria de saber da Janete? E que algumas coisas me perguntaram, que algumas pessoas me perguntaram, né, na semana. Daí foi a pergunta mesmo assim. Eu fui muito abençoado por você.
de coração mesmo, Foi assim, o muito que bom, eu queria viu? saber. Essa sua ideia foi muito E legal. adorei. Ai, muito Muito obrigada. legal. Uma bênção, né, parça? Uma bênção, né? A gente é muito abençoado. Muito obrigada. E, viu? gente, Ó, vou esse é levar da pra Lili, casa. pode Vai levar. levar, Vou levar preste pra casa. quer, Faz e conta. Vou levar e mesmo, vou porque- contar. faz e conta. Você vai voltar pra quê? Sim. Você vai eu vou voltar. Toda contar. vez, uma vez no mês, pelo menos, você vai estar aqui? Você vai contar. Agora não Gente, tem mais como fugir, Isso né? aí, Agora já vamos fez ver um se vai ser uma compromisso no profecia, ar. né, Deus? Vamos ver. Fala bem e vai. Muito obrigada pelo seu Então tempo. tá bom, viu? obrigada, Eu sei o adorei. tanto que o seu tempo é escasso. Muito Mas, gente, é um obrigada, prazer. Eu adoro. O negócio falou. É apertado, mas é A gente gostoso, dá é jeito, muito bom. a gente dá jeito. Muito obrigada. Então Fiquem tá com bom. Deus. Gente, um Obrigado. beijo. Até a próxima. Tchau. Até a Tchau, próxima. tchau.